Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, primeiro mês do ano, última semana, já foi embora o ano, pelo jeito vai passar voando. Começa o feriado na China, feriado da primavera, a China que segue o calendário lunar. Então ela tem um ano novo ali móvel, não é fixo igual o nosso, entre dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. A China ela tem essa mudança no calendário todo o ano. E nesse final de semana já começou o Festival da Primavera, os chineses já fizeram as orações e agora o pessoal está viajando por lá. E a expectativa é que até o dia 27, que é quando termina o feriado, mais de 2 bilhões de viagens aconteçam no país. E a reabertura chinesa realmente animou o mercado. Nós vimos na última semana como os preços, principalmente de petróleo, minério de ferro, commodities ligados à economia chinesa, tiveram uma boa evolução. Agora, temos que monitorar e aguardar as notícias que vêm de lá com relação ao Covid, né? Estima-se que mais de 100 milhões de idosos, ou seja, quase 50% da população de idosos da China, tenham recebido só uma dose da vacina. Então, o mercado vai começar a olhar se o pico realmente já foi atingido, como as autoridades chinesas falaram, ou nós vamos ter mais uma onda de contágio de infecção por lá e aguardamos para ver se o governo chinês vai colocar mais algum lockdown na volta desse feriado ou não. Realmente eles estão buscando a imunidade de rebanho, o pico já atingiu e a partir de agora é só tratar. As notícias que nós temos vindo lá da China, até algumas pessoas que eu converso lá do país, o maior problema hoje é a falta de medicamento. Então, muitos estão relatando que vão na farmácia comprar algum medicamento que tenha relação com sintomas de gripe ou mesmo do Covid, e eles não conseguem encontrar esses medicamentos, está em falta. Então, mostra que realmente cresceu muito o número de infectados por lá. A turma vai atrás, o pessoal vai atrás de medicamento para fazer o tratamento e não encontra. Mas fora isso, o que o pessoal tem falado para mim, o que eu tenho conversado com eles lá, é que a população realmente está animada com essa reabertura. Ficaram quase 3 anos tendo que ficar em casas, com a mobilidade, com a locomoção reduzida, o governo monitorando aonde que ia, como que faziam, tinham que andar com um passaporte para mostrar para as autoridades. E agora não, agora está liberado, o pessoal realmente, grande parte já da população já pegou o Covid, existe uma certa imunidade, uma certa resistência quanto a sintomas mais graves, ainda mais que as cepas que estão em circulação hoje são menos graves, felizmente, como acontece aqui no Brasil também. Então o pessoal está realmente animado, viajando, circulando, indo para o interior, visitar as famílias, saindo do país. Nós vimos um crescimento muito grande no número de viagens internacionais. Aconteceu aquelas tretas lá no começo com o Japão, com a Coreia do Sul, que estavam bloqueando a chegada de cidadãos chineses sem a comprovação de vacina, mas aparentemente isso está sendo resolvido também. Então, essa é uma semana que a gente deve ter um volume menor no fluxo, na especulação, nas posições de um mercado financeiro de commodities ligados à China, especialmente minério de ferro, cobre, talvez soja. A gente tem um volume um pouquinho menor de negociação. Eu fiz um post até no Twitter ontem, eu acreditava que essa semana a soja poderia abrir negativo e podendo ter até uma semana negativa devido ao feriado chinês e também a melhora do clima americano. Até uma grande pauta do programa de hoje, nós vamos estar centrados nas condições climáticas. Por quê? A Argentina teve uma melhora no finalzinho da semana, no finalzinho dessa semana que passou na sexta-feira, a Bolsa de Cereais divulgou um relatório reduzindo a expectativa da safra de milho também. Agora a safra deles está em 45 milhões de toneladas de expectativa, soja está em 41, mas nós já começamos a olhar para a próxima safra norte-americana e o clima lá já começa a entrar na pauta para ver se vai haver expansão diária ou não. Lembrando que o milho está com um balanço muito apertado lá nos Estados Unidos, perdeu quase 4 milhões de acres na temporada passada, 3,8 milhões de acres
na temporada passada por causa de custos de produção. Os custos aparentemente melhoraram um pouquinho para ambas as culturas, e agora fevereiro começa a formação do seguro de renda para o produtor rural, e o milho tem que ganhar área, tem que ganhar muita área por lá, para que o balanço para o próximo ano fique um pouquinho mais adequado, não fique tão justo. E o clima vai ser um dos principais fatores, porque, para quem sabe, o clima para o milho ele é mais sensível do que para a soja. Então, a gente começa a olhar o mercado norte-americano, vamos dar uma passadinha pelo clima, até porque a gente já começa a ter uma mudança naquele sistema do Laninha. 2 anos e meio, quase 3 anos de Laninha, trouxe muito prejuízo, principalmente para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que vai ter o 3º ano, infelizmente, de quebra de produção. Felizmente não vai ser tão grande igual o ano passado, porque ano passado realmente foi feio o negócio por lá. E agora a gente muda para El Niño, já tem modelos mostrando o El Niño vindo, e isso pode impactar na lavoura, nas lavouras norte-americanas. Então vamos dar uma olhadinha como que estão as bolsas hoje. Desculpa. O café, um dia de alta hoje, 0,42% de alta, 155,45 centavos de dólar por libra-peso. Nós vemos aqui que o café, ele teve aquela queda muito forte no ano passado, atingiu esse fundo aqui a 142, e desde então ele começou a subir. Mas vejam que é uma alta muito lenta, uma alta muito sem vergonha realmente no café. O mercado está aguardando para ver o que vai acontecer com as lavouras. Na semana passada, aqui no Brasil, a Conab fez uma live mostrando os números, as projeções delas para a próxima safra aqui no Brasil. E ela colocou uma lavoura em 55 milhões de toneladas praticamente. Então está bem em linha com o Crop Tour que o Vicente fez, que nós divulgamos, que está lá também no Conselho Nacional do Café. Na última semana, teve mais uma redução das posições dos fundos. Eles reduziram, ou eles aumentaram a posição vendida nos fundos. Então, mostra que os especuladores não estão muito confiantes na alta do café. Eles estão aumentando ainda suas posições vendidas. Deixa eu trazer essa outra tela que nós conseguimos ver exatamente o número que o CFTC nos apresentou. Então, as posições do... não estou na soja, café. As posições dos gerentes de dinheiro ou os especuladores, eles estão vendidos em 40.480 contratos. Eles aumentaram em 10.308. Eles fizeram mais uma venda. Então, sazonalmente, nós vemos aqui como ele está abaixo a posição comprada no café. Só é mais alto do que 2018 e 2019, mas houve uma redução muito grande aqui. Claro, no ano passado, que é essa linha roxa, normal ter essa redução, porque foi quando teve as geadas em 2021, aí, claro, todo mundo aumentou a aposta para a alta do café, alta da bebida. Agora não, o cenário já é outro, o clima foi um pouquinho melhor, agora começa a monitorar a quantidade de água que está no solo, isso passa a não ser tão bom, realmente muita umidade prejudica um pouquinho, mas o mercado financeiro não está apostando muito na alta do café para essa temporada. Eu acredito que a gente deva ter uma alta, mas ela com certeza vai ser limitada. Não dá para esperar nem perto cotações de 250, 260 centavos de dólar por libra-peso, como nós tivemos no meio do ano passado. Agora, uma alta, ela poderá vir. Vai vir? Isso eu não tenho como saber. Se nós soubéssemos, era só comprar contrato futuro do café e esperar o lucro, né? Nós não sabemos. Mas, ao que tudo indica, se vier uma alta, ela não vai ser tão forte, porque o mercado já trabalha com uma safra na faixa de 54 milhões de sacas. Então, isso já está no preço
precisaria, como dizem por aí, fatos novos que prejudicassem a lavoura ou aumentassem muito a demanda para que a gente tivesse um novo pico de alta de preços. E por hora a gente trabalha com um bom desenvolvimento das lavouras, uma produção na faixa de 55 milhões de sacas e uma demanda relativamente estável. Então, a gente trabalha nesse range entre 150 a 160, até mesmo 160 está um pouquinho difícil de chegar. O trigo caindo 0,94% de queda, 7 dólares e 34, né? Eu acho também que o trigo já tem quase todos os seus fundamentos no mercado já postos no preço. Então a safra da Argentina já foi colhida, já sabemos que houve uma quebra de quase 50%, então o plantio vai acontecer mais à frente. A Austrália veio com aquele número muito bom de lavoura, Canadá, Estados Unidos e Europa estão com o trigo de inverno na terra agora, plantado, já esperando passar o período de hibernação. Então a gente vai ter condições de lavouras um pouquinho mais à frente, finalzinho de fevereiro, março, a gente começa a ter essa condição para que o trigo volte a acordar da hibernação, terminar o seu desenvolvimento para começar a temporada. Então agora ele vai trabalhando basicamente na oferta que está vindo lá da Rússia, principalmente, que veio com uma safra muito boa, tem conseguido exportar bastante também, por isso que a gente perdeu um pouquinho o ímpeto de alta no cereal. Também, ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e o Márcio colocou que há um ano atrás, exatamente, milho, trigo e soja estavam no mesmo preço. Isso foi antes da guerra. Então, não tinha como o trigo se sustentar na faixa de 13, 12, 13 centavos de dólar por bushel. Então, reduziu o preço e hoje caindo também. Milho também caindo, 0,7, 6 dólares e 71 centavos o bushel já no vencimento março, vencimento maio 0,7 de queda também, 6 dólares e 69 centavos o bushel. E percebo que já a inversão ela está se acentuando. Aquilo que eu sempre gosto de mostrar para vocês, que são os spreads de futuros, a curva ela está se acentuando. Então a gente tem um fletamento da curva aqui basicamente, mas está aumentando esse spread entre primeiro e segundo vencimento. E lá até a entrada da safra norte-americana, que é aqui, nós vemos como o mercado entende que o balanço está muito apertado realmente. Aqui no Brasil, a gente deve fechar o ano com um recorde de exportações, talvez 48 milhões de toneladas. Então a gente vai ter um estoque de passagem muito baixo aqui no Brasil, um estoque de passagem aí próximo a 3, 4 milhões de toneladas, talvez. Então, juntando as 26 milhões de toneladas, mais 3, 4 milhões de estoque de passagem, o Brasil vai ter de oferta ali 29, 30 milhões de toneladas no primeiro semestre, o que é realmente muito, muito apertado face à estimativa de consumo de 32 milhões de toneladas. Então, a gente não é um pouco provável que nós pensemos em queda de preços no primeiro semestre, pelo menos aqui no físico do Brasil, né? E Chicago vai ter que reagir, como eu disse, né? Na sexta-feira a gente teve uma queda de 0,57% das cotações aqui na B3, R$ 89,50 a saca, mas é fim de temporada. Temporada nova começa agora em fevereiro. E lá nos Estados Unidos, como eu disse, a gente começa a olhar a intenção de plantio pelo produtor, formação de seguro de renda que acontece durante as sessões do mês de fevereiro, né, a média de preços das cotações em Chicago para o mês de fevereiro e principalmente ao clima e aos custos de produção. O custo de produção reduziu bastante, a gente viu ali principalmente o custo de nitrogenado, que é o que o cereal demanda bastante, caiu quase mais de 50%, na verdade, o preço. Então, com relação ao custo de produção, ok, a gente não deve ter tanta pressão. Agora, com relação ao clima, que é um dos problemas, nós vamos ver já já. Então, como o clima melhorou um pouquinho na Argentina e a Bolsa de Cereais, ela soltou esse relatório aqui para a soja, para o milho, reduzindo para 44,5 milhões de toneladas a produção por lá, o clima que está plantado agora vem a ajudar esse número, porque se continuar muito ruim o clima, esse número aqui deve piorar. Segundo eles, em números absolutos, é uma queda de 7 milhões e meio
de toneladas em relação à campanha anterior, onde eles colheram 52 milhões de toneladas. Grande parte dessa diminuição está nas províncias de Santa Fé, Entre Rios e Buenos Aires. Então vamos dar uma olhadinha no mapa climático para a Argentina para ver o que podemos esperar do clima essa semana, né? Para vocês entenderem, Buenos Aires é aqui é Entre Rios, né? Santa Fé, Entre Rios, aqui é Misiones. Então é nesta região aqui que está as maiores perdas de produtividade do milho, que tem reduzido essa estimativa de oferta lá da Argentina. Então nós vemos que o clima continua muito quente, mas aqui já pega Formosa, Corrientes, o Chaco, Argentina, Resistência, mas Buenos Aires, Entre Rios e Santa Fé, até os Pampas aqui, nós vemos que a temperatura ela está muito quente ainda durante o dia. Então, olha, isso daqui é uma panela de pressão. Para quem não conhece a Argentina, essa parte que chama-se Chaco argentino é muito úmido, muito abafado, é baixo, muito úmido, muito quente por lá. Quando nós pegamos temperatura dessa, é uma variação aqui próxima a 42, 43 graus. E já vem acumulando uma temperatura dessa com pouca intensidade de chuvas, difícil com uma cultura agrícola conseguir se desenvolver de uma maneira bem normal, pelo menos, né, dentro de uma normalidade. Aqui, para ter uma ideia, eu já fiz algumas viagens para cá, o pessoal faz costela às 11 horas da noite por causa do calor. Não tem como você fazer uma costela meio-dia, porque ninguém consegue ficar dentro do restaurante. Então, o pessoal até para de trabalhar ao meio do dia, 11 horas, até umas 2, 3 horas, e eles vão trabalhando até 10, 11 horas da noite por questões de temperatura. Realmente é uma panela de pressão essa parte do Chaco argentino. Com relação às chuvas, que é o que precisaria vir, o mercado está se animando com algumas chuvas que vêm mais nessa semana, mais para o fim de semana. Ó, essas chuvas aqui acaba pegando um pouquinho de Buenos Aires até o norte, aqui chega a pegar até o sul do Paraguai. Então, essas chuvas aqui, principalmente essas do dia 27, que pode ser até tempestade, que o mercado tem se segurado para o otimismo melhor. A gente vê que essas chuvas elas vêm e elas passam muito rápido com relação a esse sistema. Ó, agora, no dia 4 de fevereiro, aí nós temos uma intensidade maior, principalmente aqui na província de Buenos Aires. Então é isso que o mercado ele acaba se animando. Olhando os modelos de anomalias de temperatura lá para a Argentina, a gente vê que nos próximos 5 dias, ambos os modelos mostram alguma umidade mais nessa região ao norte do país. Esse daqui ainda que é o modelo europeu, ele mostra até uma intensidade maior, tirando a Terra do Fogo, aqui a parte muito ao sul, que daí não tem cultura agrícola, mas essa parte do cinturão agrícola com uma boa umidade. Entre 6 e 10 dias, ela continua mostrando essa umidade e ele até aumenta um pouquinho. E entre 11 e 15 dias já começa a ter uma nova redução. Então nós vamos olhar como que vai ser a evolução dessas chuvas para nós vermos se realmente trouxe algum efeito que seja prático ou não para as culturas do país. Mas o fato é que houve uma redução realmente, mas a melhora do clima momentâneo acaba fazendo o preço cair, até porque a China também está parada esta semana. O óleo de soja caindo 0,56, o farelo de soja caindo 1,47 e o grão de soja caindo 0,97. E ambas as quedas estão apoiadas com essa melhora do clima na Argentina e ao fechamento da China. Mas um dado interessante, os estoques lá na China de farelo, que estavam crescendo, vocês devem lembrar, registraram a primeira baixa. Esses aqui são os estoques de soja nos portos chineses, eles registraram as primeiras baixas. Sazonalmente, olha onde que eles estão. Deixa eu ver se eu consigo ampliar o gráfico para a visualização ficar melhor. Ele está aqui. A demanda, nós vimos que ela foi reduzida bastante para a soja no último ano, né? Eles não chegaram a importar 90 milhões de toneladas, era um número que nós já esperávamos essa redução, porque 2021 foi um ano de uma compra muito grande. Mas olha como estão esses estoques agora sazonalmente, eles estão realmente baixos. Esses são os estoques em Dalian,
que é onde está a bolsa lá. Então, esse estoque ele precisará ser recomposto, né? Então, a China, em algum momento, precisará fazer essas compras, essa cobertura de soja por lá. As margens estão melhorando, não estão igual está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está excepcional o crush margin por lá, margem de processamento, mas na China não está tão bom ainda. Então, a gente espera que a China volte a comprar para recompor esse estoque. E como eu disse para vocês, agora a gente começa a olhar para os Estados Unidos, tanto para as inspeções de exportação, já que o commitment dele, aquilo que já foi vendido e foi embarcado, mais o que falta embarcar, ele está bem alto, né? O programa de exportação dele passa de 80% e tem muita soja para ser embarcado ainda. Vamos dar uma olhadinha como que está o que nós chamamos de outstanding sales, que é aquilo que já foi vendido, está no commitment, mas não foi embarcado ainda. Página 4, faltam 13,6 milhões de toneladas para embarcar de soja ainda lá nos Estados Unidos, de um programa total estimado em 54,1 milhões e já realizado, já vendido e embarcado 45,3 milhões. Então teria menos de 9 milhões de toneladas até o dia 31 de agosto para ser comercializado, 13 milhões, então teria 21 milhões praticamente de soja para embarcar até agosto, o que é um número muito, muito possível, a depender, claro, dos preços. E o que nós vamos começar a... hoje sai o relatório de inspeções de exportação no início da manhã, às 1h do Brasil. O que nós vamos começar a olhar agora? A questão do Laninha e El Niño nos Estados Unidos, com relação ao clima. Esse daqui é o gráfico, nós temos que olhar a região 3.4, que é essa região aqui, bem no Equador, entre a Ásia e a América e as Américas. Então a gente vê que ele caiu bastante a temperatura aqui em 2021, 2022, eles estavam abaixo de zero, ainda está abaixo de zero, abaixo de meio ponto, na verdade, que é o que caracteriza o Laninha, mas ele já começa a subir. E é justamente essa alta que nós temos que monitorar para vermos se vai haver uma mudança no sistema de Laninha para El Niño. Qual que é a expectativa que nós temos? Deixa eu trazer esse mapa aqui do site lá do Departamento de Clima lá da Austrália. Qual que é a média internacional do forecast que nós estamos vendo para os próximos meses? Em fevereiro, já encaminha-se por uma região mais neutra, ou um Laninha mais neutro, e em abril nós já estamos de neutro para El Niño. E em junho a gente já está basicamente com o início de El Niño. Então isso muda a distribuição de chuvas nos Estados Unidos. Qual que é a anomalia de precipitação forecast entre março e maio? Aqui no Brasil, ele traz uma redução de chuvas nessa área, nessa faixa aqui, principalmente no Nordeste, melhora um pouquinho as chuvas na região Sul e na região Norte continua tendo chuva. Então, ao leste do hemisfério, a gente tem uma redução. Mas nós temos que olhar mais os Estados Unidos para termos uma expectativa de área. Olha como a região das planícies aqui no meio oeste dos Estados Unidos, há uma previsão de seca, ou uma anomalia de precipitação abaixo. Aí nós vamos para o comparativo com 2012, porque foi o ano que houve a maior quebra dos Estados Unidos com relação à produção agrícola. Houve uma perda de quase 60%. Esse lado aqui que nós estamos vendo é a condição de seca de hoje. Esse é o Drought Monitor. É só você acessar o site droughmonitor.unl.edu e você chega neste site aqui. Em mapas você tem o comparativo por slider. Então, ao lado esquerdo, nós temos a condição de hoje. Então, nós vemos que há uma seca nesses estados aqui, Kansas e... esqueci o nome desse estado aqui, Texas, Oklahoma e Kansas, uma seca maior. Pega um pouquinho de Montana, é uma área de trigo por lá também, e aí pega a costa oeste, aqui quase não tem cultura agrícola. Aqui tem algodão, aqui no sul tem um pouco de milho também. Aqui é onde tem bastante milho, principalmente Iowa e Illinois, é onde tem bastante milho. Esses dois estados aqui são os maiores produtores. Aqui, Kansas, também tem muito milho, para cima tem mais trigo. 2012 foi o ano que teve a maior quebra
dos Estados Unidos. Então a gente vê que houve uma seca maior aqui na Flórida, Geórgia e subindo, mas olha como a condição estava melhor nesta região aqui das planícies e do meio oeste em comparação com agora. O Texas estava muito, muito ruim. Então, no mesmo período, ou seja, 24 de janeiro de 2012, a gente tinha uma condição de seca no solo melhor do que o que nós temos hoje. E a gente vê que se vier o Laninha mesmo, a gente pode ter uma continuidade deste modelo de seca aqui. Então é isso que nós temos que monitorar agora para ver o que o produtor americano vai fazer. Se o custo baixou, mas o clima está muito ruim e a cultura mais sensível ao clima é o milho, será que nós vamos ver uma expansão de área de milho que nós precisaríamos ver? Quando nós olhamos o que a gente chama de ratio entre o milho e o trigo, é ZSX 23 divididos por ZCZ 23, para ver qual cultura que fica melhor para o produtor norte-americano. O que ele fez de fórmula aqui? Errada? Será que eu fiz alguma coisa errada na fórmula? Ué. Fiz alguma ZSX. Será que se eu inventei CZ 23 SX23? Não consegui fazer a fórmula, que estranho. Ou será que se eu colocar aqui ZSX23 divididos por ZCZ23 para a gente ver o ratio, como que ele está. Agora sim. Então, quando nós vamos fazer, aqui a produtor sabe disso, ele faz uma razão entre a soja e o milho para ver qual é a cultura que deixa ele melhor. Quando nós olhamos lá nos Estados Unidos hoje, deixa eu colocar uma linha horizontal, se eu vejo dessa linha para cima, vamos colocar 2,2. Dessa linha para cá, compensa o milho. Desta linha para cá, compensa a soja. E nós estamos justamente no meio. Ou seja, aqui o produtor decide o que ele vai fazer baseado em custo de produção em relação a clima. Ano passado, nós vimos que a soja levou essa área. O milho teve uma redução de quase 3 milhões de toneladas e a soja acabou levando essa área com aumento de 3,9. O último relatório reduziu um pouquinho. Nesse momento, a gente tem que ver a evolução do clima, porque custo de produção diminuiu bastante. Os preços por... a relação entre os dois, entre custo, a relação de troca entre custo de produção e preço melhorou bastante nos Estados Unidos com a queda dos fertilizantes, que devem até continuar em queda por um período ainda, aí, por causa da baixa demanda de uma sobre-oferta no mercado. O que nós temos de fertilizantes hoje de preço atualizado, né? Eu não atualizei hoje ainda, mas aqui no Porto de Paranaguá tem chegado, por exemplo, a ureia a $470 no DDP, Delivery Dutch Paid, ou seja, já nacionalizado, 11% de queda. E na revenda, o preço médio está na faixa de R$ 3.300 de ureia. MAP, que subiu um pouquinho, né? O fósforo subiu, nós já acompanhamos lá 4.300, potássio caiu bastante, 3.600, e o sulfato de amônia 2.290, caiu muito na última semana. A relação de troca com a soja aqui no Brasil, em Rio Verde, por exemplo, o MAP com 27 sacas e o potássio com 22 sacas. Dourado, um pouquinho melhor a relação de troca, e no Rio Grande do Sul, 25,5 sacas por MAP e 21,42 pelo KCL. Esse relatório a gente coloca no Relatórios Agro toda semana. Quem é assinante nosso, a gente sabe que eles conseguem ver lá toda a semana esse relatório de fertilizantes. Para quem não conhece, esse é o nosso Relatórios Agro. Então tem prêmios de exportação, tem análise, tem condições de lavoura, tem relatórios com recomendações, discussão sobre preços para soja, milho, vai ter trigo, tem café também e tem fertilizantes. Então é feito toda uma análise no mercado de fertilizantes, tem notícia, tem clima. Nós colocamos lá só R$ 89 por mês essa semana, aí muda o preço. Como eu vi aqui que não tem nenhuma pergunta aqui no meu, é só esperar o pessoal
curtir realmente, a curtida é o que o YouTube entende que tenha um pouquinho de relevância, então dá uma curtida aí. E essa semana o carrinho para o nosso curso BMC, o nosso curso de investimento em commodities, ela está aberta. Tem um QR Code para quem está assistindo aqui pela BMC, e no meu canal, na descrição do vídeo, tem o link ali para você poder fazer a inscrição. O curso é dia 4, 5 e 7 de fevereiro. 4 e 5 tem presencial na BMC News, com transmissão ao vivo, para quem não quiser ir para São Paulo. E dia 7 é online, aí 100% online. Se você for para São Paulo, você pode voltar para casa e vai assistir online, porque vai ser nas plataformas das corretoras, com o mercado aberto, para vocês verem como que montam as operações, quais são as estratégias que é possível fazer. Então, tem interesse, bora lá, vamos fazer a inscrição, que eu não sei quando que vai ter outro curso de investimento em commodities. Então é isso, obrigado a todos, voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Agora você fica com o pré-market aqui na BMC News. Tchau. BMC News, informação que gera valor.